Olá pessoal, eu sou o professor Vitor e serei responsável pela ministração da disciplina de parasitologia neste semestre. A aula de hoje será uma introdução à parasitologia com ênfase na taxonomia e sistemática de parasitos. Bom, para iniciarmos a discussão da parasitologia e da taxonomia, irei aqui relatar um breve contexto histórico. Durante a história evolutiva do homem, este deixou de ser nômade e passou a estabelecer em determinadas regiões, iniciando aqui práticas inerentes à agricultura e à criação de animais, visando subsidiar recursos alimentares, tratamentos de doenças relacionadas ao cultivo de plantas medicinais, bem como a fabricação de armas. Vale, contudo, ressaltar que neste momento histórico os animais eram venerados como deuses, né? Como é representado nesta imagem. Esta cultura ela é preservada ainda na atualidade por alguns povos. Com a prática da domesticação e criação dos animais, a relação estabelecida entre homem e animal tornou-se mais próxima, favorecendo aqui a transmissão de doenças dos animais para o homem, caracterizando as chamadas zoonoses. Nos dias atuais, várias zoonoses têm sido descritas e muitas delas é causada por agentes parasitários. Nesse contexto, então, os agentes parasitários próprios de animais assumem caráter e comportamento de infectarem eventualmente ou acidentalmente o homem, caracterizando a zoonose. Então, a zoonose é toda e qualquer tipo de doença que é transmitida naturalmente de um animal para o homem. Com a caracterização dos agentes parasitários, surge a necessidade em melhor conhecê-los, possibilitando o desenvolvimento de medidas relacionadas tanto ao seu controle quanto à sua profilaxia.
esta classificação ela é baseada dentro de uma sistemática taxonômica. Assim, a taxonomia é um ramo da biologia que se dedica a estudar esta classificação, tá? A classificação taxonômica, ela é empregada para qualquer organismo vivo, incluindo os vírus. Porém, na nossa disciplina, o enfoque taxonômico será em relação aos parasitos de importância médica. Inicialmente, a classificação sistemática ou taxonômica destes organismos era baseada no sistema artificial, onde levava em consideração apenas os aspectos morfológicos e macroscópicos dos organismos vivos. Por exemplo, se o organismo em questão demonstrasse presença de pelos, era classificado como mamífero. Se apresentasse a cobertura da pele por penas, era classificado como ave. Ou, se apresentasse escamas, era qualificado como peixe. E assim sucessivamente. Com o advento da microscopia, bem como o desenvolvimento de outras técnicas, destacando aqui métodos moleculares, o sistema de classificação anterior tornou-se obsoleto, de modo que atualmente a classificação dos organismos vivos é baseado dentro de um sistema natural, na qual leva em consideração não apenas os aspectos morfológicos, mas também aspectos inerentes à fisiologia do organismo, características genéticas e moleculares, além de propriedades bioquímicas e histológicas, tá, relacionadas ao organismo em questão. Então, notem que o sistema natural, ele mostra-se muito mais robusto em termos de informações quando comparado ao sistema artificial, possibilitando com isto uma classificação taxonômica mais coerente, mais precisa, mais correta. Então, para ilustrar, né, o sistema de classificação taxonômica baseada, né, no sistema natural, nós temos aqui ilustrado duas espécies de mosca, Stomoxys calcitrans e musca doméstica. Embora
apresentem aí semelhanças morfológicas, é percebido algumas peculiaridades. Por exemplo, em relação ao abdômen, né? O abdômen em Hystomoxys, ele é mais curto e mais largo quando comparado com o abdômen de Musca. Além disso, no segundo e terceiro segmentos abdominais de Hystomoxys é observado a presença de 3 manchas escuras, algo não verificado para a Musca, né? Então vejam aqui, né, o emprego de aspectos morfológicos na diferenciação taxonômica entre as espécies em questão. Agora, olha, em relação aos aspectos fisiológicos, esta espécie de mosca, ela é hematófaga, ou seja, se alimenta de sangue do hospedeiro. Já mosca doméstica se alimenta de secreções corporais, ricas em açúcares, lipídios e minerais. Utilizando agora de parâmetros moleculares, geneticamente, as espécies em questão se diferem. Então vejam que para o sistema natural de classificação é empregado uma ampla variedade de parâmetros. O sueco Carl Linné, conhecido simplesmente como Linneu, foi um importante botânico e médico da sua época, sendo considerado o patrono da taxonomia. Linneu, em uma de suas várias publicações, tem postulado que a classificação taxonômica dos organismos vivos seja baseada dentro de categorias taxonômicas, denominadas taxons. De modo geral, né, existem no mínimo 7 categorias taxonômicas, que segue um padrão hierárquico de classificação, que vai desde a categoria mais generalista, ou seja, menos específica, que no caso aqui é o reino, até uma categoria mais específica, que é a espécie. Organismos pertencentes a uma mesma espécie compartilham entre si características morfológicas e funcionais, além de parâmetros genéticos e moleculares, capazes de reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Bom, nesse sentido, o reino
é uma categoria taxonômica constituída por um conjunto de diferentes filos. Filo, por sua vez, é um taxon formado por diferentes classes. Classe é uma categoria taxonômica constituída por diferentes ordens, e assim sucessivamente, seguindo sempre este padrão de classificação hierárquico. Linneu, na 10ª edição do seu livro, sugeriu que toda espécie de organismo vivo apresenta estrutura de nomenclatura binominal, ou seja, constituída por dois nomes. Vejamos o exemplo. Canis familiaris, espécie relacionada ao cão doméstico. Notem, então, que a estrutura, de nomenclatura da espécie, ela é formada por dois nomes. Canis familiaris. O primeiro nome, canis, refere-se ao gênero, e o complexo binominal, canis familiaris, refere-se à espécie. Esta denominação, ela é realizada em latim, uma língua morta que garante padronização e globalização ao termo, tá? Então, nomes de gêneros, espécies, reino, filo, classe, ordem, todas essas denominações serão realizadas em latim, com o propósito de padronização da classificação. Então, como falado anteriormente, os nomes científicos de organismos vivos deverão ser escritos em latim, com o propósito de tornar o termo globalizado, e padronizado. Tanto o nome do gênero quanto o nome da espécie deverão vir destacados do restante do texto, utilizando então ferramentas como negrito, itálico ou sublinhado. Como exemplo, aqui, Facíola hepática, que é um parasito de ductos biliares e vesícula biliar do homem e de alguns animais domésticos. Todo organismo vivo tem a sua estrutura de nomenclatura constituída por no mínimo dois nomes. Exemplo: Schistosoma mansoni,
parasito causador da esquistossomose mansônica, popularmente conhecida como barriga d'água. O primeiro nome, schistosoma, refere-se ao gênero do parasito. E o complexo binominal Schistosoma mansoni relaciona a espécie do parasito. O primeiro nome da espécie, na qual refere-se ao gênero, deverá ser escrito com a inicial maiúscula. Já o segundo nome da espécie deverá ser redigido com a inicial minúscula. Bom, espécie Fasciola hepática. Gênero Fasciola. Inicial redigida com a letra maiúscula. Fasciola hepática. O segundo nome da espécie deverá ser escrita com a inicial minúscula. No caso de organismos que apresentam subespécies, esta categoria taxonômica deverá vir escrita após o nome da espécie, com a inicial minúscula e também destacada do restante do texto, utilizando para isso ferramentas como negrito, itálico ou sublinhado. Exemplo: Leishmania brasiliensis, tá? Então, subespécie brasiliensis é um protozoário causador da leishmaniose mucocutânea no homem e em animais domésticos. Em caso da presença de subgêneros, estes deverão vir redigidos após o nome do gênero, entre parênteses e sempre com a inicial maiúscula, também destacado do restante do texto. Exemplo: Anopheles nisorrhynchus darling. É uma espécie de mosquito que vetoriza o Plasmodium, causador da malária no homem. Então, o gênero Anopheles, a espécie Anopheles darlingi e o subgênero Nisorrhynchus. Vocês verão que alguns textos da área, os autores optam pela citação completa do nome da espécie. Isso inclui o nome da espécie em questão, seguido pelo nome do autor, vírgula,
e ano da descrição da espécie. Então, no exemplo, nós temos a descrição da espécie Angiostrongylus cantonensis, que é um nematóide que causa no homem uma meningite eosinofílica. A espécie em questão foi descrita por Shen no ano de 1935. Vale, contudo, ressaltar que é incorreto a utilização de artigos definidos precedendo nomes científicos. Como exemplo, a facíola hepática é um trematódio digenético. Está incorreto, porque o nome científico foi precedido pelo artigo definido a. A forma correta seria: facíola hepática é um trematódio digenético. Em zoologia, o nome da família ela é baseada a partir do gênero tipo, que é o gênero que dá nome à família. A partir do gênero tipo, nós identificamos o radical da palavra e adicionamos neste o sufixo idai. Como exemplo, nós temos família Felidae. Então, a família Felidae derivou de Felix, que é um nome científico do gênero do gato doméstico. Bom, o gênero Felix tem como radical a palavra fel. Nós iremos adicionar ao radical o sufixo idai. Então, estruturando o nome Felidae, que refere-se à família. Em caso de subfamília, adicionaremos ao radical do gênero tipo, que é o gênero que dá nome à família, o sufixo inai. Exemplo: cascavel. Então, cientificamente, o gênero da cascavel é o gênero Crotalus. Este é o gênero tipo que dá nome à família. O radical da palavra Crotalus é crotal. Então, nós iremos adicionar a este radical o sufixo inai, estruturando Crotaline, que é a subfamília do gênero Crotalus. Lei da prioridade é empregada para quando diversos autores denominarem um mesmo organismo diferentemente. No caso, prevalecerá sempre a denominação mais antiga.
ou seja, a primeira denominação. Então, isso aí caracteriza a lei da prioridade, que é empregada dentro das regras de nomenclatura zoológica. A facíola hepática é um trematóide digenético que parasita os ductos biliares de humanos. A afirmativa incorreta, já que nomes científicos não deverão ser precedidos por artigos definidos. A leishmaniose cutânea é uma doença causada por um protozoário pertencente ao subgênero Leishmania brasiliensis. Opção incorreta. Nesse caso, aqui é pertencente à subespécie Leishmania brasiliensis. Leishmania brasiliensis é um protozoário flagelado pertencente à família Trypanosomatidae. Está incorreto, né? O sufixo -inae refere-se à subfamília e o sufixo -idae à família. A malária é considerada uma das principais doenças parasitárias do mundo, transmitida por um mosquito pertencente ao subgênero Anopheles niçorhynchus darlingi. Opção incorreta, uma vez que a designação do subgênero deverá ser realizada após o gênero, entre parênteses, com a inicial maiúscula. Aqui faltou os parênteses. A parasitologia, então, é a ciência que se dedica a estudar a biologia dos parasitos, bem como as suas relações com o hospedeiro e o ambiente. Inicialmente, acreditava-se que o parasitismo era obrigatoriamente uma relação desarmônica, unidirecional, ou seja, que levava sempre a prejuízos fisiológicos ao hospedeiro. Essa ideia, atualmente, ela é obsoleta e não mais empregada. Desse modo, a ideia de parasitismo, na atualidade, ela é caracterizada pela relação estabelecida por dois ou mais organismos de espécies diferentes, onde uma delas, o parasito, ele apresenta uma deficiência metabólica ou enzimática. E para suprir esta carência, estabelece num organismo hospedeiro.
Então, um exemplo de parasitismo, hoje bastante comum, é a relação entre facíola hepática e ruminantes, ou facíola hepática e o homem. Bom, dentro da parasitologia, hospedeiro é um organismo que mostra-se suscetível à infecção por algum agente parasitário. Bom, em relação ao hospedeiro, este poderá ser classificado como hospedeiro definitivo, que detém ou abriga a fase adulta de desenvolvimento parasitário, que se reproduz de forma sexuada, geralmente por fecundação cruzada. Já o hospedeiro intermediário é aquele que abriga a fase de desenvolvimento larval do parasito, ou que abriga o ciclo de reprodução assexuado do parasito. E o hospedeiro paratênico, que apresenta aqui grande implicação epidemiológica por atuar como ponte trófica, nesse caso favorecendo a vinculação de estágios infectantes do parasito para um hospedeiro definitivo. No hospedeiro paratênico não se verifica desenvolvimento parasitário. O organismo hospedeiro apenas transporta o parasito, favorecendo com isto a infecção para um hospedeiro definitivo. Então, o esquema ao lado ilustra o ciclo de vida de Angiostrongylus cantonensis. No caso aqui em questão, o roedor atua como hospedeiro definitivo, já que abriga a fase de desenvolvimento, a fase adulta de desenvolvimento parasitário, que acaba por reproduzir de forma sexuada. Caramujos e lesmas atuam como hospedeiros intermediários, uma vez que abrigam a fase larval de desenvolvimento parasitário. E como hospedeiros paratênicos do ciclo, destacamos crustáceos, lacertídeos e planária. São organismos que transportam, estágios infectantes do parasito ao hospedeiro final, que no caso aqui é o hospedeiro
definitivo. Vetores são organismos suscetíveis à infecção que atuam na veiculação e na inoculação de patógenos para um hospedeiro suscetível, sendo a maioria representado por artrópodes. Os vetores poderão ser classificados como mecânicos ou biológicos. Vetores mecânicos atuam apenas veiculando, disseminando o parasito por transporte mecânico simples. Não há aqui desenvolvimento ou multiplicação parasitária. Já no vetor biológico, o parasito necessita realizar parte do seu ciclo de vida no vetor. Então, verifica aqui desenvolvimento parasitário, bem como reprodução parasitária. Reservatório são organismos hospedeiros suscetíveis à infecção que geralmente mostram-se assintomáticos, ou seja, portam o parasito, porém não desenvolvem alterações clínicas. Os reservatórios, eles demonstram grande importância epidemiológica, uma vez que contribuem para a permanência e disseminação do parasito no meio. Exemplo é o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas no homem, que sabidamente tem marsupiais como gambás como importantes reservatórios do parasito. Quanto ao número de hospedeiros, os parasitos poderão ser classificados em heteroxeno ou monoxeno ou homoxeno. Parasitos heteroxenos apresentam 2 ou mais hospedeiros em seu ciclo biológico, onde um destes hospedeiros atuará como definitivo ou hospedeiro final e o outro como intermediário. Exemplo de parasito heteroxeno é o caso aqui do Trypanosoma cruzi. E parasitos monoxenos ou homoxenos são aqueles que apresentam apenas um único hospedeiro em seu ciclo de vida, né? No caso aqui é um ciclo de transmissão direta. Então apresenta apenas o hospedeiro final. Como exemplo de ciclo monoxeno
nós temos aqui o ciclo de Ascaris, lumbricoides. Em relação à especificidade do parasito ao hospedeiro, o parasito, então, poderá ser classificado como estenoxênico quando apresentar elevada especificidade ao hospedeiro. É o caso de uma restrição parasitária. Como exemplo, nós temos Taenia saginata e Taenia solium, que tem o homem como único, exclusivo hospedeiro definitivo. Parasito oligoxênico, que apresenta uma especificidade restrita a um grupo restrito de hospedeiros. Exemplo: Echinococcus granulosus, causador da hidatidose humana. Trata-se de um parasito heteroxeno que apresenta como hospedeiro definitivo canídeos. Então, vejam que o parasito aqui infecta tanto cães domésticos quanto cães selvagens. E como hospedeiros intermediários, nós temos o homem e alguns ruminantes. E os parasitos eurixênicos, que demonstram baixa especificidade ao hospedeiro. Um exemplo disso é o Toxoplasma gondii, causador da toxoplasmose. Nesse caso aqui, o parasito em questão apresenta como hospedeiros intermediários uma ampla variedade de espécies de mamíferos e aves. Então, notem que ele apresenta baixa especificidade para com o hospedeiro intermediário. Quanto à localização do parasito no hospedeiro, este poderá então ser classificado como ectoparasito quando demonstrar como sítio de infecção final a epiderme ou a sua superfície no hospedeiro. Exemplos de ectoparasitos. Nós temos os ácaros, causadores de sarnas, piolhos, carrapatos, larvas de dípteros, causadores de miíases. Endoparasitos são parasitos que demonstram como sítio de infecção final tecidos
internos do hospedeiro. Um exemplo de endoparasitos são algumas espécies de protozoários. E os mesoparasitos, quando demonstrarem como sítio de infecção final órgãos ou tecidos que apresentem contato direto ou indireto com o ar atmosférico, seja este aí representado por órgãos que integram o sistema, do trato gastrointestinal, os órgãos do trato respiratório e do trato gênito-urinário. O termo infecção é empregado apenas no parasitismo estabelecido por meso ou endoparasitos. Já o termo infestação é aplicado no parasitismo estabelecido por ectoparasitos. Período pré-patente. Período relacionado do momento da infecção até a detecção de estruturas parasitárias por meio de técnicas laboratoriais. Período de incubação é um período caracterizado desde a infecção até o aparecimento dos primeiros sinais ou sintomas clínicos. Vias de infecção. Via ativa é quando o parasito, através de meios, mecanismos próprios, mostram-se capazes de infectarem o hospedeiro. Exemplo é o caso da infecção por Schistosoma mansoni, aonde as cercárias ativamente infectarão o homem por via percutânea, através da pele. Então isso caracteriza uma via de infecção ativa. O parasito infectou ativamente o hospedeiro. Já a via de transmissão passiva, geralmente ela é estabelecida mediante a ingestão acidental da estrutura parasitária, tá? Por via oral. Então é o exemplo aí da infecção por Ascaris lumbricoides. Então o homem se infecta por via passiva, através da ingestão acidental de ovos larvados do parasito.